O Corinthians tem só especulado alguns nomes. É fato que terminou o ano com um elenco muito interessante, especialmente o time titular e algumas reposições também. Então, as contratações maiores elas foram feitas na metade do ano passado, na última janela. Então, realmente, o que o Corinthians precisa é de reforços pontuais. Algumas questões, né, a gente fala sempre no midiático, né, se fala no Paul Pogba, por conta de uma questão que também o Corinthians tem que resolver com a sua patrocinadora Master, né, para saber se vai poder investir em outros jogadores, senão vai ter que correr atrás de outro patrocinador e isso pode dar um gap aí, demandar um tempo para até as coisas se organizarem, mas enfim, é claro que o Corinthians fará contratações, mas por enquanto ainda não fez. E o que a gente tem, por enquanto, é apenas saídas. Mesmo assim, conseguiu uma renovação importante, que é a do Breno Bidon. Mas o Bidon ele vai se ausentar por um período significativo nesse início de ano, porque ele foi convocado para a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. É muito tempo. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil chega até a final, o Bidon ele se ausenta de 10 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Ou seja, ele chega para apenas a 11ª e a 12ª, no final da primeira fase do Paulistão. Ele perde completamente a primeira fase do Paulista, praticamente, né? E tem ainda a questão da pré-Libertadores, né, que acontece agora no início do mês de fevereiro, em que o Breno Bidon também não vai poder participar. Ele termina a temporada como titular da equipe e se ausenta para o Sul-Americano Sub-20. Poxa, mas não dava para pedir liberação, né? Será que é importante? Quando a gente fala de um jogador que acaba sendo uma moeda no mercado, né, em termos de necessidade de venda, e o Corinthians renovou o contrato dele também por isso, para poder valorizar o jogador, mas ainda assim saber que ali na frente tem uma venda importante. O Corinthians sabe que o Sul-Americano Sub-20 é uma vitrine e, portanto, os clubes fazem isso. Mesmo que isso dificulte daqui a pouco, no primeiro momento, é início de temporada, né? Daqui a pouco você consegue compor no elenco e tudo mais. É natural, os clubes fazem isso para que esses jogadores eles fiquem ainda mais na vitrine e também ganhem a chamada pontuação, o score, para você ser negociado com alguns países. Esses jogadores precisam ter convocações de base, convocação de seleção principal, eles precisam ter esse hábito, né, de estarem em seleções, e isso tudo conta ali na frente para você cobrar um preço mais alto. Tudo é negócio. Tudo é uma questão de estratégia. Então, por isso, o Breno Bidon será cedido, sim, ao Sul-Americano e vai se ausentar boa parte desse começo de temporada.